Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como eu fiz as questões da OAB do exame 34. Eu tirei 5 na peça, ou seja, a nota máxima, mas nas questões eu errei alguns pontinhos, 85 décimos. Então a minha nota final foi 9,15. Eu vou mostrar agora as questões para vocês verem a forma que eu fiz. A primeira questão eu acertei totalmente, tirei 1,25. Tá aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Primeiro, eu vou ler a questão. Geraldo, 30 anos, constrangeu Eugênia, desconhecida que passava pela rua, mediante grave ameaça, a transferir R$ 2.000 para sua conta. Diante da grave ameaça, Eugênia compareceu ao estabelecimento bancário com Geraldo e fez a transferência devida, sendo liberada em seguida. Eugênia, nervosa, compareceu à sede policial e narrou o ocorrido, sendo instaurado inquérito para a identificação do autor do fato. Ocorre que Geraldo, no dia seguinte, antes de qualquer denúncia, arrependeu-se de sua conduta e transferiu de volta para a conta de Eugênia todo o valor antes obtido de maneira indevida. Confirmada a autoria, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Geraldo pela prática do crime de extorsão simples consumada, sendo decretada sua prisão preventiva em razão da gravidade do fato e da reincidência. Durante a audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima, que confirmou os fatos narrados na denúncia. O réu permaneceu em sala de audiência e o reconhecimento foi realizado ao final da oitiva da vítima, ainda no local, sob o argumento de que, como havia muitos presos no fórum, não haveria policiais suficientes para transporte de presos até a sala de reconhecimento. Assim, Eugênia apenas apontou para o denunciado e disse que ele seria o autor. As demais testemunhas esclareceram que não presenciaram o ocorrido. Com base no reconhecimento realizado, foi o réu condenado nos termos da denúncia, sendo aplicada a pena base de 4 anos, pena intermediária de 4 anos e 3 meses em razão da reincidência, não sendo reconhecidas atenuantes ou outras agravantes. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena. O regime inicial aplicado foi o fechado. Intimado da sentença, esclareça, na condição de advogado de Geraldo, em atuação em recurso de apelação, os itens a seguir. Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado para questionar a produção probatória em audiência? Justifique. Então, essa primeira questão eu dividi a página, né? Coloquei uma linha de espaço e aqui eu coloquei A e B, representando o item A da questão e o item B da questão. Então, a primeira questãozinha eu coloquei aqui. A produção probatória em audiência restou viciada, pois não se observou o procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 e seus incisos do Código de Processo Penal. No caso em tela, durante a audiência de instrução e julgamento, Geraldo, aí aqui eu errei, não tem problema, você bota um tracinho. Geraldo foi reconhecido na própria sala de audiência pela vítima, a qual apenas apontou para o denunciado e afirmou que ele seria o autor da infração. Além disso, o ato não foi presenciado pelas demais testemunhas. Conforme preceitua o referido artigo aqui, né, que eu coloquei. A pessoa que fará o reconhecimento deve descrever a pessoa a ser reconhecida. A pessoa, aí que eu errei de novo, vejam que isso não tira ponto, já que eu tirei nota máxima nessa questão. A pessoa a ser reconhecida será colocada, quando possível, ao lado de outras semelhantes a ela, devendo a pessoa que irá reconhecer apontar para ela. Em caso de receio, de intimidação ou outra causa, e, por isso, a verdade não seja dita, a pessoa que fará o reconhecimento deve ser retirada da visão da pessoa a ser reconhecida. Ademais, o ato de reconhecimento deverá ser presenciado por 2 testemunhas. Diante disso, é patente a ilegalidade do reconhecimento realizado por Eugênia, pois Geraldo não foi levado para a sala de reconhecimento nem tirado da visão de Eugênia, além de não ter sido colocado ao lado de outros presos presentes no fórum que pudessem se assemelhar a ele. Além disso, o ato não foi visto por 2 testemunhas. Então aqui é bem simples, eu vi a questão e coloquei um sublinhado nas partes mais importantes. Não fiz rascunho, eu fiz basicamente isso, coloquei algumas súmulas para eu me localizar, né? Mas eu fiz tudo assim de cabeça. Para eu não errar muito, como eu disse, assim como na peça você tem que pensar
o que que você vai colocar antes de escrever, para não ficar tudo borrado. A não ser que você queira colocar no rascunho, mas eu não quis porque eu já tinha a resposta meio que na minha mente. Então, eu fui direta. Eu não fiquei enrolando, eu coloquei logo qual era o problema, eu disse que não se observou o procedimento de reconhecimento de pessoas, coloquei o artigo, e aí eu falei do caso, né? Porque tem que relacionar a lei com o caso, então eu expliquei no caso, não se observou, né, o procedimento, porque tal, tal, tal. Aí eu falei o que que aconteceu e que foi descumprido, né, esse artigo. Aí eu falei de novo do artigo, que o artigo diz que tem que fazer desse jeito e tal. Aí eu falei como é que tem que ser feito o reconhecimento de pessoas de acordo com o artigo. Eu simplesmente disse o que o artigo diz. Aí, por fim, eu finalizei dizendo que, então, diante disso, é flagrante a ilegalidade do reconhecimento. Por que que é flagrante? Aí eu repeti, né, os fatos. Porque aconteceu isso e isso. Só isso. Acabou. Então, primeiro eu coloquei logo qual o problema da questão, eu coloquei não se observou esse reconhecimento, botei o artigo. Falei do caso, do caso concreto. Depois, eu falei o que que o artigo diz. E, por fim, eu finalizei corroborando com a ilegalidade do procedimento, dizendo de novo que, então, o procedimento foi ilegal. Por que que foi ilegal? Aí eu repeti, por conta disso e disso. E pronto, finalizei, sem enrolar. E a segunda alternativa, que era, qual argumento de direito material poderá ser apresentado, caso mantida a condenação em busca da redução da pena aplicada? Eu coloquei que, em caso de condenação, deve-se reduzir a pena aplicada a Geraldo em razão do réu ter reparado o dano antes do julgamento, uma vez que devolveu o valor obtido um dia após o fato, antes de qualquer denúncia, devendo-se aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3b do Código Penal. Além disso, a reincidência foi utilizada como circunstância judicial para decretar a prisão preventiva, bem como para exasperar a pena intermediária, o que é proibido pela súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Eu ia colocar alguma coisa a mais, mas eu decidi nem botar, eu fui bem objetiva mesmo. Então, nesse caso, eu coloquei o que deve ser feito, deve-se reduzir a pena. Coloquei o artigo, coloquei que a reincidência foi utilizada como circunstância e que isso é proibido pela súmula tal. Então, como que eu sabia de tudo isso? Porque eu estudei, né? Eu estudei previamente os artigos e eu lembrava de alguma forma. Porque na hora da prova você vê e você lembra que já leu aquilo. E aí você vai procurar mais ou menos onde é que você lembra que tá isso, né? Aí você vai lá, procura e vê se realmente está de acordo com a questão. E você fundamenta, concatena as ideias. E você também procura as súmulas, né? As súmulas, nesse caso, é muito difícil você saber onde tá, então você tem que ir lá procurar mesmo, de uma por uma, porque eu grifei apenas algumas súmulas no meu vade-mecum, então eu não sei se essa estava grifada, né? Porque as mais importantes eu grifava, mas algumas eu realmente tinha que procurar ali rapidinho para ver se encaixava com o tema da questão. Mas assim, é muito difícil, né, você ver a questão e você não estudou o tema e você ir procurar ali no vade-mecum, né? Então, o mais importante mesmo é você estudar previamente para você, lá no momento, lembrar que você já viu aquilo e, quem sabe, você até grifou no seu vade-mecum sobre o tema, né? Então, facilita demais. Olha aqui no espelho, o que que eles queriam que você respondesse. Simplesmente dizer que o argumento seria de que o reconhecimento não foi válido, pois não foram observadas as formalidades legais, e colocar o artigo. Era simplesmente isso. E na letra B, botar que deveria ter sido reconhecida atenuante de reparação do dano, pois ele devolveu o valor obtido indevidamente, e colocar o artigo e o inciso. Simples assim, você não tem que enrolar, fazer toda uma história. Eles querem objetividade, mas claro, tem que ter ali todo um raciocínio bem escrito, né?
Agora, a questão 2, eu errei, porque eu realmente não sabia. E essa aqui eu errei apenas 15 décimos, que eu não coloquei algum dos itens. Então, eu vou mostrar para vocês a outra questão que eu acertei, para vocês terem como base. Essa aqui eu acertei, tirei 60 décimos. A questão diz que Carla, funcionária de determinado estabelecimento comercial, inseriu em documento particular informação falsa acerca da data de determinado serviço que teria sido prestado pela empresa em busca de prejudicar direito de terceiro, sendo realmente a inserção da informação de sua responsabilidade. Descobertos os fatos pelo superior hierárquico de Carla, foi apresentada a notícia crimes em desfavor da funcionária, que veio a ser denunciada como incursa nas sanções penais do artigo 298 do Código Penal, falsificação de documento particular. No momento da citação, o oficial de justiça compareceu ao endereço fornecido pelo MP, sendo que constatou, na primeira vez que foi ao local, que Carla lá residia, mas que estava se ocultando para não ser citada. Diante disso, certificou tal fato e foi determinada a citação por edital pelo magistrado. Carla é informada do teor do edital por uma amiga que trabalhava no TJ e procurou você, como advogada, para prestar assistência jurídica. A letra A pergunta: a citação de Carla foi realizada de forma válida? Justifique. E aí eu coloquei: a citação de Carla não foi válida, então eu já fui direto ao ponto. Pois o artigo 252 do Código de Processo Civil, que regula a citação por hora certa, diz que, em caso de suspeita de ocultação, tendo o oficial de justiça procurado o citando por 2 vezes, deve intimar pessoa da família, ou, em sua ausência, qualquer vizinho, de que, no dia útil imediato, voltará ao local para realizar a citação por hora certa. O vício está estampado, pois o oficial de justiça foi ao endereço fornecido apenas uma vez. Além disso, mesmo que tivesse ido 2 vezes, deveria tê-lo citado por hora certa, nos termos do artigo mencionado e do artigo 362, caput do Código de Processo Penal, o qual dispõe sobre a citação por hora certa em caso de ocultação do réu. Então, como vocês veem, eu fui bem objetiva, falei logo que a citação não foi válida, que eles perguntaram se a citação foi válida. E eu respondi logo na primeira linha que não foi, eu disse por que não foi, porque desobedeceu. É o artigo 252. Falei aqui o que diz esse artigo, por fim. Eu falei que, então, está viciado, né? Houve vício. Por que houve vício? Aí eu falei o caso concreto aqui e corroborei o artigo aqui, nos termos do artigo mencionado, que é esse, e coloquei mais um artigo ainda. Coloquei ainda que era para ter sido aplicado esse artigo, que dispõe esse artigo, ao caso concreto. Então, essa questão, essa alternativa, eu tirei a nota máxima. Aqui o que eles queriam era exatamente isso. Queriam que dissesse que a citação não foi válida, já que ela não estava em local incerto e não sabido, ou que não estava se ocultando para não ser citada, já que Carla possuía endereço fixo e conhecido. E também queriam que colocasse esses 2 artigos. Eu vou ler o que eu botei nessa segunda alternativa, por que eu errei 15 décimos. Eles perguntam qual o argumento de direito material a ser apresentado para questionar a capitulação delitiva. Eu coloquei que a capitulação jurídica imputada a Carla está errada, pois, olha, vocês veem que eu já começo respondendo o que eles perguntaram, eu não enrolo, eu já digo logo. A capitulação está errada, pois, ao invés de falsificação de documento particular, artigo 298 do Código Penal, deveria ter sido imputado o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal. Eu falei então que está errado, eu falei os artigos, e agora eu vou falar do caso. No caso em tela, Carla inseriu informação falsa em documento particular para prejudicar direito de terceiro, conduta que se amolda perfeitamente ao artigo 299 do Código Penal. Se Carla tivesse falsificado o documento em si, teria, de fato, incorrido nas penas do artigo 298, mas ela apenas inseriu falsas informações. Eu errei ali o que eles queriam que eu tivesse colocado. O argumento é de que o crime praticado por Carla foi de falsidade ideológica com inserção de conteúdo falseado, e não falsificação de documento particular, tendo em vista que inseriu informação falsa em documento verdadeiro quanto à sua forma,
nos termos do artigo 299. Então, eu acredito aqui que eu errei porque não coloquei que ela inseriu informação falsa em documento verdadeiro. Eu coloquei, ela inseriu informação falsa em documento particular. Então, eu não falei de documento verdadeiro. Creio que foi por isso que eles tiraram esses 15 décimos. Foi isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu não vou mostrar todas porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas acredito que com essas questões que eu mostrei, vocês já conseguem ver como que vocês têm que concatenar as ideias aí para responder a questão. E lembrando que eu não fiz o rascunho em nenhuma questão, eu já fui direto mesmo, porque eu achei que se eu fizesse rascunho eu iria perder muito tempo. Tanto é que no dia da prova eu fui uma das primeiras a sair, porque eu, quando lia a questão, eu já sabia se eu sabia a resposta ou não. Eu não ficava enrolando, até porque muitas das questões eu já tinha estudado o assunto, então eu já ia direto no Vademecum buscar a fundamentação e com certeza sim facilita. Então é isso, até mais.